Quando eu perdi meu bebê, uma coisa que eu pensava muito era: e agora? O que eu faço com todo esse amor? Pois bem, nesse vídeo eu vou contar para você como que a teoria do apego nos explica a formação de vínculos e como que nós lidamos com o rompimento deles à medida que existe uma morte. Nesse vídeo nós vamos entender como as relações afetivas, principalmente as relações de apego, elas moldam a nossa vivência de perda e como que isso pode afetar a forma como nós lidamos com a dor da perda de um bebê. Eu me chamo Natália Aguilar, eu sou psicóloga perinatal e do luto e nesse vídeo eu vou contar para você um pouquinho sobre o luto perinatal a partir de uma perspectiva da teoria do apego. A teoria do apego, ela é uma teoria que vai estudar como que as vinculações elas vão acontecer desde lá de quando a gente é bebezinho até todo a trajetória aí da nossa vida, tá? Antes da gente continuar com esse vídeo, me conta aqui, o que você conhece a respeito de teoria do apego? Me fala aqui se você é profissional de saúde, se você é psicólogo, enfermeiro, médico, se você não é da área da saúde, se você é uma pessoa enlutada também, me conta aqui e me conta se você já ouviu falar desta teoria que é a teoria do apego, tá? Eu vou, assim que eu terminar esse vídeo, eu vou responder tudo para você, tá bom? Bom, é importante a gente entender, né, que em termos gerais, o apego, ele se refere a todo e qualquer tipo de vínculo que a gente estabelece, né, com uma figura cuidadora, tá? E por exemplo, com os nossos pais, com os nossos parceiros, parceiras, com os nossos filhos, e que esse apego, ele vai influenciar diretamente como esse vínculo vai ser rompido. Por exemplo, no caso da perda de um bebê. Geralmente, nós nos apegamos, e quando eu falo aqui de apego, gente, eu não estou falando do apego no sentido de senso comum que a gente costuma ouvir. Eu estou falando de vínculo. Então, entendam aqui que apego quer dizer vínculo. Quanto maior o meu vínculo, maior vai ser a dificuldade de separação, tá? Então, quando a gente fala na perda de um bebê, vamos pensar, esse bebê geralmente ele está sendo gestado muito antes do meu positivo, ele está sendo idealizado por uma família. Então, quando acontece a perda gestacional ou a perda neonatal, a gente está falando de uma perda muito intensa, de uma perda muito significativa. E nós precisamos olhar para isso, porque à medida que nós vamos reagir ao rompimento de vínculo, é a mesma medida em que a gente vai formar esse vínculo. Então, quanto mais forte o vínculo, mais difícil é a perda e maior é a dor, tá? A teoria do apego, ela vai nos dizer isso, ela vai dizer que esse vínculo, quando rompido, ele provoca diversos desafios, muitos desafios mesmo. E que a depender de como nós estamos apegados, vinculados à pessoa que morreu, nós vamos ter reações diferentes, tá? É importante, né, trazer aqui que os pais, quando sabem da existência do bebê, eles já conseguem se conectar com a existência daquele bebê, com a vida daquele bebê. E eles já começam num movimento de proteger esse bebê, porque o instinto, o comportamento de cuidado deles já começa a ser acionado, e tudo isso a gente está falando de vínculo, a gente está falando desse apego que a teoria do apego nos traz, né? A gente está falando desse vínculo. Então, nós precisamos compreender que não vem do nada isso. O apego, ele é considerado uma necessidade biológica. Nós precisamos nos apegarmos a alguém para que nós possamos sobreviver, né? E esse alguém, né, ele precisa cuidar da gente também, porque vamos pensar na relação entre um pai e um filho, uma mãe e um filho. Vamos pensar aqui, né? Se eu tô aqui gravando esse vídeo, eu começo a ouvir um bebezinho chorando.
né? Nada do que eu falar aqui vai começar a fazer mais sentido para vocês, porque vocês vão ficar com o pensamento de vocês no choro desse bebê. Buscando fazer o quê? Buscando tentar encontrar quem é a mãe desse bebê, buscando entender o que esse bebê tem, se machucou, o que aconteceu. Vocês vão querer cuidar, porque vocês vão ser despertados no comportamento de apego desse bebê, que é o chorar, vocês vão ser despertados para o comportamento de cuidado de vocês. Então, quando a gente está esperando um bebê, a gente tem ciência da vida desse bebê, esse comportamento de cuidado, ele já acontece. A gente começa a cuidar mais da nossa alimentação, do nosso corpo, para a gente poder dar mais saúde para esse bebê, para a gente poder dar mais condições para esse bebê poder sobreviver. Então, quando acontece a morte desse bebê, é muito difícil, é muito desafiador, porque nós já estamos vinculados. E daí nós podemos sim nos questionar o que a gente faz com todo esse amor, o que a gente faz com todo esse vínculo, para onde vai isso, para onde eu direciono isso, tá? A teoria do apego, ela nos ensina, né, como os relacionamentos, como nós nos relacionamos e nos conectamos com os outros, né? Então, como eu disse, né, e vou repetir aqui novamente, a forma como nós nos apegamos vai ser a mesma forma como esse vínculo vai ser rompido. Então, quanto maior o apego, quanto maior o vínculo, mais difícil vai ser essa ruptura, tá? No luto perinatal ele não é diferente. E se você estiver passando por um momento de perda, ou conheça alguém que esteja passando, lembre-se que as relações afetivas, elas têm um poder transformador nessa travessia emocional, tá? Então, se vincule a essa pessoa, esteja presente com ela, porque você vai conseguir auxiliar, né? O apego, ele tem um poder curador na vida das pessoas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha feito sentido para você. Me conta aqui nos comentários o que você achou, se você ficou com alguma dúvida, se você quer fazer alguma sugestão. E lembre-se sempre de que a manutenção desse canal, ela só acontece porque você está aqui comigo. Então deixa o seu like, deixa a sua curtida, comenta. Qualquer dúvida, eu tô tanto aqui no YouTube como lá no Instagram também, no @Natália Aguilar Psicóloga, e vai ser um maior prazer responder a sua pergunta. Eu espero que você tenha gostado, eu fico por aqui, um abraço, tchau, tchau!